Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Silvânio Barcelos e estamos dando continuidade à nossa série de vídeos programada para este ano de 2023, com temas relacionados à história, geopolítica e também atualidades que são destinadas aos meus alunos da Escola Tiradentes, aqui de Cuiabá, e também aos amantes do conhecimento em geral. Pessoal, na aula de hoje, cujo sugestivo título é Por Onde Andam as Grávidas, nós abordaremos um tema extremamente importante que tem a ver aí com a grave crise demográfica por que passa o mundo nos dias atuais, e principalmente o mundo ocidental. Pessoal, como sabemos, né, há uma drástica redução da taxa de nascimento de crianças no mundo inteiro, e isso, né, isso provoca uma crise demográfica sem precedentes. A ideia é bem simples, tá, pessoal? É preciso que haja uma taxa, né, da população economicamente ativa, trabalhando no mercado, e aí produzindo riquezas, né, e onde permite aí que o governo arrecade impostos, para que, com o dinheiro desses impostos, o Estado possa custear aí os custos da aposentadoria da população inativa. Bom, e isso tem acontecido no mundo inteiro de uma forma extremamente preocupante. Bom, nós veremos aí no prosseguimento da aula, né, nós apresentaremos os fatos, né, os dados, né, inclusive com estatísticas, e depois apresentaremos também algumas sugestões, né, sobre as causas que levaram a essa crise demográfica. E, bom, claro que isso aí serão acrescidas aí a minha opinião. Bom, essa aula, então, gente, se trata de um ensaio, ou seja, né, uma análise com base, né, na minha percepção de mundo e do tema aqui tratado. Bom, pessoal, eu espero que vocês gostem desta aula, e se vocês gostarem, eu peço que se inscrevam no meu canal, ativando o sininho para receber as notificações e também deixando o seu like para que esse vídeo ganhe relevância aqui junto à plataforma do YouTube. Bom, sem mais demora, vamos para a nossa aula de hoje. Bom, pessoal, dando início aí à nossa aula sobre a grave crise demográfica por que passa o mundo. A gente começa analisando esse gráfico que está aparecendo aí na tela e tem alguns dados bem interessantes, e bem, vamos a eles. Primeiramente, nós temos aqui que em 1960 a população da Europa representava 12% do total do planeta. Já a estimativa para 2070 ela representará apenas 4%, o que é uma coisa bastante alarmante, convenhamos, não é, pessoal? Bom, com relação à menor taxa de natalidade por 1.000 habitantes, nós temos alguns países aqui que se destacaram. Nós temos a Itália aí com 7%, a Espanha com 7,6%, a Grécia com 7,8%, a Finlândia com 8,3%, né, e Portugal com 8,4%, né? Bom, com relação aí à menor taxa de fertilidade, né, ou seja, aqui que o dado mais interessante, né, para a nossa análise, que é relacionado aí à taxa de fertilidade, o número médio de filhos por mulher. Bom, o país que tem que está relacionado aqui na Europa, né, nós temos aí Malta com 1,12% filhos por mulher. Na Espanha nós temos aí 1,23%, na Itália 1,27%, no Chipre 1,33% e na Grécia 1,34%. Bom, pessoal, só para constar aqui, de acordo com os especialistas em estudos demográficos, para uma população manter o seu equilíbrio entre taxa de nascimento e morte, né, mantendo aqui o sistema previdenciário de forma harmônica, cada mulher precisa ter 2,11 filhos, né? E olha só, né, gente, a Malta está muito longe disso, né? Espanha, Itália, Chipre e também a Grécia. Gente, esse fenômeno não se trata só na Europa, é no mundo inteiro, tá? Bom, outro dado aqui também interessante é o menor número de casamentos por 1.000 habitantes. E aí, novamente, nós temos aqui a Itália, né, com 3,1 casamento por 1.000 habitantes, a Eslovênia com 3,2, Portugal também com 3,2, Luxemburgo com 3,5 e Espanha com 3,5. Pessoal, esse gráfico é muito expressivo para o que nós estamos abordando nesta aula. Veja bem, né, eu vou repetir aqui. Para que uma população se mantenha estável em termos demográficos, é preciso que cada mulher tenha
2,11 filhos, né? Qualquer taxa menor do que isso, o sistema entra em colapso, que começa uma crise demográfica. Qualquer taxa acima de 2,11 significa que a população está crescendo, não é? Bom, um dos países cujo problema demográfico me parece que é o mais acentuado de todo o planeta é a Coreia do Sul. Gente, a Coreia do Sul, ela apresentou aqui uma taxa de fertilidade abaixo de um bebê por mulher. Tem gente que fala que é mais ou menos 0,87 bebê por cada mulher. Isso representa o colapso, né? O colapso. Esse mesmo nível, né, de problema nós podemos perceber aí na China, né? Na China, que foi provocado por vários motivos, né? Por causa da política de Mao Tse-tung de um único filho. Bom, mais tarde eles perceberam que isso estava errado, né? E o Xi Jinping ele recuou e agora eles permitem, me parece aí, até 3 filhos por mulheres. Mas o problema é cultural. Me parece que as chinesas, né, e as coreanas do sul não pretendem ter filhos assim, não é? É uma questão cultural, a gente vai entender aí na evolução desta aula, né? Bom, pessoal, e no Brasil, desculpa, se a gente observar aqui o slide, a gente vê que nós também, nós brasileiros, estamos caminhando muito rápido para um colapso acentuado da crise demográfica. Veja bem, né, pessoal, na década de 1940, cada mulher tinha 6,16 filhos, né? Isso foi, na década de 50, isso evoluiu para 6,21, e na década de 60 houve um boom demográfico, né, com cada mulher apresentando aí 6,28 filhos, não é? Bom, e a partir da década de 70, isso foi caindo aos poucos. Na década de 70 foi para 5,76, depois caiu na década de 80 para 4,35, e na década de 90 isso caiu basicamente pela metade, né, em 2,85 filhos por mulher. Bom, chegando no ano 2000, caiu para 2,38 e em 2010 isso acendeu aí, né, o sinal vermelho para a crise demográfica, caindo para 1,90 filho por mulher. Bom, no ano de 2020 isso caiu para 1,76. Foi exatamente por isso, pessoal, que o ministro Paulo Guedes, né, teve que forçar a barra aí para uma reforma, né, do sistema previdenciário brasileiro. Ou seja, a população economicamente ativa já não era suficiente para custear a população economicamente inativa. Bom, pessoal, mas aí a pergunta que a gente faz é a seguinte, né? A questão que a gente suscita aqui agora é a seguinte: isso acontece no mundo inteiro? Não necessariamente, tá, pessoal? No mundo islâmico acontece exatamente o contrário, né? Se vocês observarem os slides aí, nós temos aí os países onde existem, né, as maiores taxas de nascimentos de filhos por mulher. Vamos a esses dados. O país campeão aí é Níger, com 7,1 filhos por mulher, depois é seguido do Chad com 6,7, da Somália com 6,1, do Mali e Afeganistão com 6 filhos, do Sudão do Sul com 5,9 filhos e também Burkina Faso com 5,4 filhos. Bom, pessoal, aqui cabe uma reflexão bem importante. Eu acho que uma das causas, né, desse boom populacional tem a ver com a religião. Bom, e principalmente se a gente considerar a religião islâmica, né, que ela é muito fundamentalista, né, ela é muito forte, por assim dizer. Olhem só, né, os dados que estão apresentados aqui. No Níger, 90% da população é islâmica, no Chad, metade é islâmica, né? Na Somália, 98,5% é islâmica, no Mali, 80,7%, no Afeganistão, 99% da população é islâmica, e no Sudão do Sul a maioria é islâmica, mas permite liberdade religiosa, e também Burkina Faso, né, que nós temos aí aproximadamente metade da população é islâmica. Bom, do meu ponto de vista, isso tem tudo a ver, tá, gente? Numa religião altamente estruturada como é a islâmica, a instituição da família é considerada como uma instituição
sagrada, não é? Bom, então, veja bem, nós estamos caminhando aí, né, para o entendimento de que uma das causas, né, da depopulação do mundo e dessa crise demográfica possivelmente perpassa aí pela desestruturação da família que nós observamos sem muito esforço no mundo ocidental, tá, gente? Bom, então, a forte presença da família como instituição sagrada seria a explicação para esse fenômeno, né? Aí eu faço essa pergunta. O que vocês acham disso, não é? Deixem seus comentários aqui embaixo, né? Eu terei um enorme prazer em responder. Bom, pessoal, aí a seguir nós faremos uma análise, né, das questões, né, das causas que levaram a essa crise demográfica mundial. Vamos a elas. A população do mundo contemporâneo está diminuindo em ritmo acelerado, fazendo emergir previsões tais como a de que em 2040 haverá pela primeira vez mais idosos do que crianças no planeta. Isso certamente resultará na maior crise demográfica conhecida em nossa história, já que a taxa da população economicamente ativa será superior à população economicamente inativa, representada aí pelos aposentados. Como eu já disse, né, pessoal, isso provoca uma crise previdenciária, né, onde os governos não conseguem custear os pagamentos das aposentadorias devido às taxas de arrecadações de impostos, né, dos trabalhadores que estão em idade ativa. Bom, para o professor Ángel Luis Toledano, na obra Hacia el equilíbrio de la población mundial, embora as causas da diminuição da fertilidade no mundo sejam complexas, algumas já foram identificadas por demógrafos e várias são de ordem cultural, psicológica e moral. Concordo perfeitamente com o professor Toledano. O professor Toledano estuda o problema do envelhecimento demográfico à luz da doutrina social cristã e aponta alguns fatores relacionados à queda da fertilidade. Isso é o que nós veremos a seguir. A primeira delas seria, né, na visão do professor Toledano, a existência de uma mentalidade geral desfavorável ao casamento e uma idade mais tardia para se casar, junto com a difusão de novas formas de relacionamentos fora do casamento e o forte aumento dos divórcios. Bom, pessoal, para compreender essa questão mais profundamente, eu recorro aqui a dois conceitos. O conceito de pós-modernidade do filósofo francês Jean-François Lyotard e também o conceito de modernidade líquida, presente em duas obras, né, do sociólogo Zygmunt Bauman, que são Modernidade Líquida e Amor Líquido. Para Jean-François Lyotard, a consciência pós-moderna é a consciência de um fracasso, ou seja, né, o fracasso da modernidade. Bom, explicando isso em termos mais simples, né, o Lyotard ele compreendia, né, que no período anterior à pós-modernidade, ou seja, antes da Segunda Guerra Mundial, a humanidade nutria aí um profundo encantamento, né, que era provocado aí pelas benesses da Revolução Industrial. Acreditava-se que a ciência traria, né, um mundo de paz e harmonia, onde as máquinas fariam o trabalho pesado para nós, né, e viveríamos aí de contemplação. Então, esse mundo, né, encantado que era desenhado aí pelos modernistas, né, as populações no período da modernidade, trazia uma crença no futuro, de um futuro maravilhoso, né? Bom, e isso acalentava os sonhos e o imaginário dessas sociedades. No entanto, pessoal, aconteceu a Segunda Guerra Mundial. Isso já começa na Primeira Guerra, mas na Segunda Guerra Mundial, o mundo assistiu estarrecido, né, o poder de destruição das armas, né, de última geração, inclusive a utilização de armas nucleares, né, que em 6 e 9 de agosto de 1945 foram despejadas pelos Estados Unidos nas cidades de Hiroshima e Nagasaki. Desde então, as sociedades experimentaram aí um profundo desencanto pela ciência, né, e por todas as promessas que haviam no período da modernidade. Isso levou a um colapso, né, no imaginário e nas crenças das populações remanescentes aí da Segunda Guerra Mundial. Isso muda a forma de visão, a forma das pessoas enxergarem o mundo, tá, pessoal? Muda a cultura, muda tudo. Isso é muito importante para a gente se pensar.
Bom, e um outro pensador extremamente fecundo é o Zygmunt Bauman. Ele cria a metáfora dos líquidos, né, para explicar esse estado de incertezas, de instabilidade que marca as nossas vidas. Na obra Modernidade Líquida, ele fala dessas inconsistências, inclusive ele faz uma crítica aí ao potencial negativo das redes sociais. Na obra Amor Líquido, ele fala das fragilidades das relações humanas, onde os casamentos são provisórios, onde os divórcios, né, são mais frequentes do que o próprio início da união matrimonial. Bom, através dessas duas obras, a gente percebe muito bem, né, que houve no imaginário da população global, aí nós estamos falando aí do Ocidente, tá, pessoal? Houve sim uma mudança significativa, né? Mudança nos padrões de comportamento, a mudança em relação à estrutura tradicional da família, e tudo isso entrou em colapso, tá, gente? Essa visão, né, do Zygmunt Bauman permite a nós compreender como nós chegamos até aqui, né? Esse estado de profundo desencantamento e também do sentimento de individualidade em detrimento do sentimento coletivo, né? Bom, nós nascemos como animais sociais e políticos, né? Mas que através das redes sociais nós estamos cada vez mais nos recolhendo a nossa individualidade. O Bauman fala, né, que entre iPhones e celulares vivemos uma solidão ilusoriamente acompanhada, né? Ou seja, temos milhares de contatos nas redes sociais, né? Mas isso não são amigos, são apenas contatos, ok? Então eu acho que esses dois pensadores explicam bem essa questão. Bom, a segunda apresentada pelo professor refere-se ao aumento no número de mulheres que trabalham fora de casa, sem a implementação de medidas que conciliem trabalho e vida familiar. Está aí uma questão de Estado, portanto, não é, gente? A terceira, apresentada por ele, tem a ver com a ausência ou atraso dos diversos governos em implantar políticas familiares que corrijam os desequilíbrios demográficos que várias regiões do planeta constatam há décadas. A quarta, apresentada também pelo professor Toledano, refere-se à propagação de um pessimismo antropológico na sociedade industrial, que é fruto do individualismo e da competitividade. Bom, pessoal, com relação à questão 4, aí, relacionada aí ao pessimismo antropológico, eu creio que isso tem a sua origem na teoria desenvolvida por Thomas Malthus, né? ou seja, o malthusianismo. Isso foi desenvolvido por ele no final do século XVIII e tem a ver, né, com uma defasagem entre a produção de alimentos e o crescimento da população. A visão dele era extremamente pessimista e ele achava que a produção de alimentos não conseguiria acompanhar o nível de aumento da população, o que originaria aí miséria, né, e fome no mundo inteiro. Bom, gente, nós sabemos, né, que ele errou, né, essa estimativa dele foi falha, essa teoria não se concretizou por conta dos avanços da tecnologia e propiciado pelas várias revoluções industriais que permitiram o aumento de alimentos, né? Mas, apesar de isto não ter se concretizado, essa ideia entra para o imaginário e ajuda, né? Ajuda na questão, né? Das pessoas começarem a ficarem meio temerosas, né? Em relação a ter muitos filhos, não é, gente? Então, isso realmente é muito significativo. A quinta, relacionada também pelo professor, se refere-se à mudança de mentalidade em relação ao lugar da paternidade e da maternidade entre as prioridades de nossas aspirações. Pessoal, com relação à questão 5, a mudança da mentalidade em relação à maternidade e à paternidade, eu sou totalmente convicto que isso tem a ver com a infiltração que o cristianismo vem sofrendo ao longo das últimas décadas, não é? Bom, gente, aos poucos nós vamos perdendo a noção de transcendência e também da imortalidade da alma. Quando nós começamos a fazer nossos cálculos de vida, pensando que a nossa vida termina no cemitério, né? Que não há uma continuação de nossa existência, fatalmente, né? Na maioria dos casos, nós começamos a compreender que nós temos direito de ser felizes
no aqui e agora, já que não existe nada além da pós-morte, né? Então por que eu não devo ser feliz agora? Então por que eu não devo levar uma vida baseada no hedonismo, ou seja, né, a busca por prazer, né, desenfreado, porque eu tenho direito, né, eu tenho direito a ser feliz e tudo mais. Bom, mas esse hedonismo é muito característico do mundo pós-moderno, né? Só para constar, tá, pessoal, na minha geração, e veja bem, né, na minha geração ela já estava sofrendo os impactos da contracultura iniciado aí na década de 1960. Nós éramos criados, né, desde criança, criados e preparados para o momento mais importante de nossas vidas, que era o momento do casamento. As meninas eram preparadas para isso, né? E também os meninos, com a questão da responsabilidade de ser o provedor da família e tudo mais. Bom, tudo isso se perdeu, tá, gente? Inclusive, como eu disse agorinha, né, sobre as teorias do Zygmunt Bauman, né, e a questão da influência das redes sociais, essa questão, né, da criação, essa preparação para esse momento extremamente importante, que é o momento do casamento, ela tem se perdido, né? Então, eu acho que isso explica bem as ideias do professor, né, do professor Toledano. Já a sexta tem a ver com a difusão irresponsável e o recurso sistemático às modernas técnicas contraceptivas, à esterilização e também ao aborto. Bom, pessoal, com relação à questão 6 aí do professor Toledano, né, a difusão irresponsável e o recurso sistemático às modernas técnicas contraceptivas, isso tem suas origens no início do século passado, do século XX, onde a Margaret Sanger, né, uma enfermeira e educadora sexual americana, ela consegue patrocínio aí de uma pessoa da alta sociedade de época, que era Catharine McCormick, e ela, contrariando inclusive os ordenamentos jurídicos da época, elas conseguem produzir em larga escala os primeiros contraceptivos, né? Isso mudou o padrão de comportamento sexual da sociedade americana e também se irradiou para o mundo afora. Também essa é uma das questões, né, que levaram aí a essa crise demográfica, tá, pessoal? Já a sétima, ele fala sobre o ambiente cultural materialista que favorece quase que somente o progresso econômico, técnico e científico, desconhecendo a dimensão espiritual das pessoas e seu progresso moral. Bom, pessoal, com relação ao conceito de ambiente cultural materialista do professor Toledano, eu acho que um outro conceito que foi produzido pelos filósofos da Escola de Frankfurt, Theodor Adorno e Max Horkheimer, cujo título é Indústria Cultural, nos ajuda a compreender isso muito bem. Bom, nessa obra sensacional, né, do Max Horkheimer e também do Theodor Adorno, eles fazem uma análise, né, dos 3 tipos de cultura. De acordo com eles, nós temos a cultura erudita, a cultura popular e também a cultura de massas. Bom, a cultura erudita é aquela produzida de forma mais sistematizada, né? Ela visa aí um público mais específico. Inclusive, eles entendem, né, que se trata aí de um refúgio para intelectuais, né? Então, são obras mais... é um tipo de cultura mais elaborada. Já a cultura popular, ela nasce espontaneamente no seio do povo, né? Ela surge espontaneamente. Nós podemos citar aí como exemplo, né, de cultura popular as festas juninas, né? Aqui na nossa região, nós temos aí o siriri e o cururu, né? Então, a cultura popular, né, ela tem essas características. Já a cultura de massa é o grande problema. Ela não se vincula nenhuma, aliás, ela utiliza das duas, né? Ela utiliza tanto aí a cultura erudita quanto a popular. Só que ela foi apropriada pelos conglomerados midiáticos mundiais. Isso é um problema muito sério, porque eles passaram a dominar a cultura nos meios midiáticos, ou seja, né, isso começa lá com a difusão do rádio, né? Inclusive, só para a gente lembrar aqui, né, gente, um pouco do sucesso do projeto nazista tem a ver aí a difusão da propaganda, né, através do rádio. Depois veio a televisão, não é? Basicamente era impossível uma casa não ter um aparelho de televisão. E agora, mais recentemente, nós temos a internet. Gente, toda a cultura que era transmitida
pela televisão é absorvida instantaneamente pela população mundial. E as pessoas, né, um pouco desavisadas, elas passam a acreditar naquilo, né, como um consenso, não é? E a gente sabe muito bem que pode ser mera propaganda. Então, o poder de persuasão, o poder de alienação da grande mídia é algo indiscutível, né? O que vocês acham, né? Vocês acham que de fato é assim, não é? Bom, eu tenho alguns vídeos publicados que tratam deste tema, né? Sem dúvida alguma, eu tenho uma certeza absoluta, né? E eu não estou sozinho nesta minha convicção de que nossa mente é programada, né? E nós temos que ter consciência disso para procurar outras fontes de informações, né? Isso é extremamente relevante, tá, pessoal? Bom, já na oitava, ele fala sobre a desvalorização secularista da proposta humanizadora e transcendente das diversas religiões. Bom, pessoal, com relação aí à última questão proposta aí pelo professor Toledano, né? A desvalorização secularista da proposta humanizadora e transcendente das diversas religiões. Aí eu volto aqui à questão, né, da infiltração das religiões, né? E também a cristofobia, ou seja, né, a perseguição que os cristãos vêm sofrendo no mundo nessas últimas décadas, né? Nós sabemos que isso sempre ocorreu na história, inclusive no cristianismo primitivo, né, onde os cristãos tinham que participar dos cultos nas catacumbas, né? Mas, gente, no mundo ocidental, né, e nas últimas décadas, é impressionante o nível de perseguição aos cristãos, né, no mundo inteiro. Eu também tenho um vídeo sobre isso, eu vou deixar o link aqui embaixo para quem tiver interesse em aprofundar neste assunto. Bom, essa questão ela pode ser explicada nos seguintes termos. O cristianismo é o maior entrave para o desenvolvimento do movimento socialista internacional. Bom, e como isso é um entrave, eles estão fazendo de tudo, né, para, se não destruir o próprio cristianismo, descaracterizá-lo, né? E isso acontece através da infiltração. O professor Alexandre Costa tem um vídeo sensacional chamado de Religião Biônica. Também vou deixar o link aqui para quem tiver interesse, né? Bom, a infiltração, ele produz aí a descaracterização dos dogmas principais das religiões, né, que foram elaboradas com intuito maior, né, de criar as ferramentas para a evolução moral dos fiéis, né, a evolução moral dos cristãos no mundo inteiro. Com essa descaracterização, nós caminhamos, né, para esse mundo materialista que nós estamos presenciando agora, não é? Um mundo onde nós perdemos as referências de nossa transcendência, não é? Ou seja, a consciência da imortalidade. O ser humano que faz cálculos consciente de sua transcendência e imortalidade, ele procura seguir, né, os mandamentos, né, de sua religião, pois acreditando na vida após a morte, né, ele faz esses cálculos, né, e para aqueles que não fazem esses cálculos, só resta o hedonismo, não é, gente? O hedonismo passa a ser, então, a nova religião. Ser feliz no aqui e agora, né? O cristão verdadeiro, ele não pensa assim, né? Ele pensa em ser feliz, sim, ter uma vida regrada e tudo mais, mas também pensa, né, no que vai acontecer no pós-morte. Pensa na sua transcendência e na sua imortalidade. Bom, pessoal, então, após essas reflexões, eu espero que vocês tenham gostado, né? Nós falamos aí sobre a grave crise demográfica que assola o mundo, né? Principalmente o mundo ocidental. Apontamos aí as causas, né? E várias delas estão ligadas a questões religiosas, a questões morais, né? De fato, né? Outras materiais aí na visão de Jean-François Lyotard e Zygmunt Bauman, também de Theodor Adorno e Max Horkheimer, né? Da Escola de Frankfurt. Eu espero que vocês tenham gostado desses conteúdos, e se vocês gostaram, eu peço que se inscrevam no meu canal, ativando o sininho para receber as notificações e também deixando o seu like para que esse vídeo ganhe relevância junto a essa plataforma. Pessoal, um cordial abraço aqui do professor, eu aguardo vocês no nosso próximo vídeo. Até breve!
Drop your feet.